Neuroplasticidade na primeira infância. Como o cérebro se transforma até os 6 anos. Uma criança aponta para um cachorro na rua, olha para o adulto e espera uma resposta. O adulto sorri, nomeia o animal, imita seu som e pergunta para onde ele está indo. Em poucos segundos, houve atenção compartilhada, linguagem, emoção, memória e vínculo. A cena parece simples, e realmente deve ser simples, mas experiências como essa participam diariamente da organização do cérebro infantil. É nesse cotidiano, mais do que em agendas repletas de atividades estimulantes, que a neuroplasticidade encontra alimento. O cérebro infantil se modifica enquanto a criança conversa, brinca, repete, erra, experimenta movimentos e recebe respostas de quem cuida dela. Em nosso primeiro artigo, Neuroplasticidade, como o cérebro se adapta e aprende, explicamos os mecanismos gerais da plasticidade cerebral e sua relação com a aprendizagem ao longo da vida. Agora, o olhar se concentra em uma etapa específica, o que torna a neuroplasticidade tão intensa na primeira infância e o que isso muda, na prática, até aproximadamente os 6 anos. O que é neuroplasticidade na infância? A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de alterar a força de suas conexões, reorganizar circuitos e adaptar seu funcionamento em resposta às experiências. Não ocorre apenas depois de uma lesão nem se limita ao aprendizado escolar. Está presente quando a criança distingue sons da língua, coordena os passos, aprende a esperar, amplia o vocabulário ou encontra maneiras de resolver um problema. Nos primeiros anos de vida, formam-se conexões em ritmo muito acelerado. Ao mesmo tempo, o cérebro fortalece circuitos utilizados com frequência e, progressivamente, reduz conexões pouco mobilizadas por um processo conhecido como poda sináptica. Isso não significa simplesmente ganhar ou perder neurônios. Trata-se de tornar as redes mais especializadas e eficientes, em interação com a maturação biológica e com as experiências vividas. Kolb, Harker, Gibb, 2017. Também ocorre intensa mielinização, que aumenta a eficiência da transmissão dos impulsos nervosos. Sinaptogênese, poda, mielinização e especialização funcional seguem ritmos diferentes. Os sistemas sensorial, motor, linguístico, emocional e executivo possuem trajetórias próprias. Por que se fala tanto nos primeiros 6 anos? A expressão até os 6 anos é útil para destacar a velocidade e a sensibilidade do desenvolvimento na primeira infância, mas não deve ser interpretada como uma linha biológica exata. O cérebro não encerra uma fase inteira na véspera do 6º aniversário. A neurociência trabalha com períodos sensíveis, intervalos nos quais determinadas experiências influenciam especialmente alguns circuitos. Visão, percepção dos sons da fala, linguagem, controle motor e regulação emocional não possuem uma única janela comum, mas períodos com tempos e graus de abertura distintos. Knudsen, 2004, Fox, Levitt, Nelson, 2010. Os primeiros anos oferecem oportunidades singulares, mas nem tudo está decidido aos 6 anos. A neuroplasticidade permanece na infância, adolescência e vida adulta. Aprendizagens posteriores podem exigir outros caminhos ou maior esforço, mas continuam possíveis. Essa distinção protege as famílias de dois extremos, a negligência baseada na ideia de que a criança aprenderá sozinha quando crescer e a ansiedade de tentar ensinar tudo antes de uma suposta janela se fechar. A neuroplasticidade precisa de relação, não apenas de estimulação. Quando um bebê balbucia, alguém responde ou uma criança mostra um desenho e encontra interesse, acontece uma troca recíproca. O Center on the Developing Child, da Universidade Harvard, chama essas interações responsivas de serve and return. A criança emite um sinal e o adulto percebe, responde e sustenta a troca. Essas trocas favorecem comunicação, atenção, segurança emocional e habilidades sociais. A Organização Mundial da Saúde também situa o desenvolvimento em condições integradas: saúde, nutrição, proteção, segurança, cuidado responsivo e oportunidades de aprendizagem desde o nascimento. OMS, 2020. Em vez de perguntar qual brinquedo deixa a criança mais inteligente, convém pensar em como o adulto participa da experiência. Um objeto simples pode gerar exploração, linguagem e imaginação. Um recurso sofisticado, utilizado passivamente, pode oferecer muito menos. O que favorece a neuroplasticidade no cotidiano?
Não existe uma atividade única capaz de potencializar todo o cérebro. A neuroplasticidade infantil é favorecida por experiências variadas, repetidas, significativas e adequadas ao desenvolvimento. Algumas práticas têm valor especial. Conversar e responder, nomear objetos, cantar, contar histórias e escutar tentativas de comunicação ampliam as oportunidades linguísticas. Não é preciso transformar cada conversa em aula, mesmo antes da fala, gestos, olhares e vocalizações já participam do diálogo. Brincar com liberdade e presença. No brincar, a criança testa hipóteses, negocia regras, coordena movimentos e enfrenta pequenas frustrações. O adulto pode observar, perguntar e acrescentar possibilidades sem controlar todos os passos, permitindo que ela também conduza a experiência. Yogma et al., 2018. Permitir movimento e exploração, subir, correr, equilibrar-se, encaixar, empilhar e desenhar integram percepção e ação. O movimento não interrompe o desenvolvimento cognitivo, ajuda a conhecer o corpo, o espaço, relações de causa e efeito e limites do ambiente. Veja nosso artigo sobre a importância do brincar no desenvolvimento psicomotor da criança. Proteger o sono e a previsibilidade. O sono participa da consolidação de aprendizagens e da regulação do organismo. Rotinas previsíveis reduzem mudanças inesperadas. Isso não significa rigidez, mas um ambiente no qual a criança pode antecipar parte do que acontecerá e explorar com segurança. Repetir sem mecanizar. A criança pede a mesma história, repete uma brincadeira ou tenta várias vezes o movimento. A repetição fortalece circuitos, pequenas variações ampliam a flexibilidade. Reler um livro e depois antecipar a história ou relacioná-la a uma experiência real combina estabilidade e novidade. Mais estímulo não significa mais neuroplasticidade saudável. Quando pais e educadores descobrem a intensidade da neuroplasticidade na primeira infância, é compreensível que queiram aproveitar cada minuto. O problema aparece quando essa intenção transforma a infância em treinamento contínuo. Abordamos esses riscos detalhadamente em O Perigo da Hiperestimulação, porque as crianças precisam brincar e bagunçar. Aulas em sequência, cobrança precoce e pouco tempo para brincar não garantem redes neurais mais eficientes. Podem gerar cansaço, irritabilidade e rejeição à atividade. O cérebro aprende pela combinação entre atenção, sentido, repetição, vínculo, descanso e participação, não pela quantidade isolada de estímulos. Para além disso, o uso excessivo de telas prejudica essas trocas fundamentais. Confira Telas e Desenvolvimento Infantil, o limite saudável e os sinais de alerta. Até o tédio moderado pode abrir espaço para criar uma brincadeira e organizar uma ideia. Não é necessário eliminar todo intervalo vazio, presença e tempo podem ser mais férteis do que outra tarefa. E quando a criança vive estresse ou apresenta dificuldades? A neuroplasticidade também envolve adaptação ao ambiente. Estresse intenso e prolongado, sem relações protetoras, pode manter os sistemas de resposta excessivamente ativados e interferir na atenção, aprendizagem e regulação emocional. Uma experiência difícil, porém, não determina inevitavelmente o futuro. Relações estáveis e intervenções oportunas podem favorecer novas trajetórias. Atraso ou dificuldade não significam falta de neuroplasticidade. Há diferenças de ritmo, condições do neurodesenvolvimento e barreiras sensoriais, emocionais, pedagógicas ou sociais. A observação deve considerar história, contexto e funcionamento global, evitando diagnóstico apressado e espera indefinida. Na intervenção psicopedagógica, compreender a neuroplasticidade ajuda a planejar experiências graduadas, significativas e sistemáticas. O objetivo não é normalizar o cérebro, mas encontrar caminhos para participação, aprendizagem e desenvolvimento de estratégias. Avanços contextualizados tendem a ser mais consistentes do que atividades intensivas e desconectadas da realidade. O que família e escola podem fazer até os 6 anos? Em casa e na educação infantil, algumas decisões simples ajudam a transformar conhecimento científico em prática. Responder aos gestos, perguntas, olhares e tentativas de comunicação da criança. Reservar diariamente tempo para brincar sem transformar a atividade em avaliação. Ler histórias, conversar sobre as imagens e permitir que a criança antecipe, reconte ou invente partes. Oferecer experiências motoras adequadas e seguras, dentro e fora de ambientes fechados.
Manter rotinas de sono, alimentação e transições com previsibilidade possível. Propor desafios um pouco além do que a criança já realiza, oferecendo ajuda suficiente para que ela participe. Valorizar a tentativa, a estratégia e a descoberta, não apenas o acerto ou o produto final. Observar mudanças persistentes no desenvolvimento e registrar situações concretas para dialogar com a escola e com profissionais quando necessário. Essas ações não exigem perfeição. A neuroplasticidade é construída no conjunto das experiências, não em uma única conversa, brincadeira ou decisão parental. O que importa é a presença suficientemente estável de oportunidades para explorar, comunicar-se, movimentar-se, descansar e estabelecer relações seguras. Conclusão: os primeiros anos importam, mas não aprisionam o futuro. Compreender a neuroplasticidade na primeira infância não deve produzir pressa, deve produzir responsabilidade serena. Até os 6 anos, o cérebro atravessa um período de enorme transformação e sensibilidade às experiências. Essa condição torna o cuidado, a educação infantil, o brincar e as relações humanas particularmente relevantes. Ao mesmo tempo, nenhuma infância é um projeto que precisa estar concluído antes do ingresso no ensino fundamental. O desenvolvimento permanece aberto, ainda que suas condições mudem com o tempo. A criança não precisa de uma rotina destinada a acelerar o cérebro. Precisa de experiências que façam sentido, de adultos que respondam aos seus sinais, de espaço para repetir e descobrir e de apoio quando o percurso se torna difícil.